Em seguida a gente viu que essas mesmas palavras, elas podem passar por, dependendo da fala e da maneira como as pessoas utilizam essas palavras e falam essas palavras no dia a dia, elas podem passar por um fenômeno chamado ortoépia ou ortoepia e prosódia. A ortoépia é quando a pronúncia adequada dos fonemas ela é confundida do que seria o que seria pela norma culta e o que deve ser feito realmente, o que é feito pelas pessoas de uma forma geral. Então, um bom exemplo para a gente gravar o que é ortoépia é a palavra advogado. Então, a palavra é falada advogado, esse D mudo, mas costuma-se ouvir as palavras falando advogado ou advogado, tá? Pronunciando um fonema que não existe. Já a prosódia é quando as pessoas mudam a sílaba tônica da palavra, o que a norma culta determina, a norma padrão determina e o que é normalmente usado pelas pessoas. Então, um bom exemplo para a gente gravar o que é prosódia é a palavra rubrica. A palavra, a norma padrão da língua nos manda, nos afirma que a palavra rubrica tem o bri como sílaba tônica. No entanto, a gente ouve muitas vezes as pessoas falarem rúbrica, o que não é o adequado. O que a gente vai ver agora é que as palavras elas podem também se dividem em palavras homônimas ou palavras parônimas. Então, as homônimas, elas possuem escritas e sons às vezes semelhantes, às vezes diferentes, mas sempre com significados diferentes. Esse quadro aqui eu vou colocar na plataforma essa foto para que vocês possam copiá-la no caderno de vocês. Então, as homônimas elas podem ser homófonas. Lembra do processo de formação de uma palavra? Então, homo é igual, homo igual. Então, homófonas é som de fono, som igual. Então, na escrita elas são diferentes, mas ao se falar, na pronúncia elas são iguais. E os significados óbvios, claro, são diferentes. Então, por exemplo, eu tenho a palavra cinto, um acessório, e eu tenho a palavra cinto, do verbo sentir. São palavras que têm a mesma pronúncia, cinto e cinto, mas a gente escreve diferente, cinto com C, cinto com S. Então, por exemplo, eu posso dizer, eu sinto que engordei, pois o meu cinto está apertado. Ao se ouvir, a gente ouve as duas palavras de forma semelhante, mas elas são escritas de forma diferente e têm significados diferentes. Já as homônimas homógrafas, elas têm a mesma escrita. O som é diferente e o significado é diferente. Então, por exemplo, eu tenho cor, de coloração, o O fechado, ou cor, memória, com o O aberto. Então, por exemplo, a cor do meu carro, sei de cor. Então, a escrita é igual. O som é diferente, porque aqui eu falo cor e aqui eu falo cor. E aqui o significado também é diferente, porque aqui a cor do meu carro, amarelo, azul, verde, e aqui eu sei de cor, eu sei de cabeça, eu sei de memória. Existem também algumas que são homônimas perfeitas. Elas têm a mesma escrita, elas têm o mesmo som, mas elas continuam tendo significados diferentes. Então, por exemplo, caminho, o itinerário, meu percurso, e caminho do verbo caminhar. Então, o caminho por onde caminho para ir à escola é cheio de buracos. Aqui, nesse caso, caminho é o meu percurso, é o lugar por onde eu vou. Isso aqui é substantivo. Por onde eu caminho, do verbo caminhar, por onde eu ando para ir à escola é cheio de buracos. Mesma escrita, mesmo som, mas significados diferentes. Essas são as homônimas. Já as parônimas, elas são aquelas palavras que
Geralmente confundem as pessoas porque elas têm escrita parecida, nunca igual. Som parecido, nunca igual. Significados diferentes também. Então, por exemplo, absorver e absolver. Então, absorver é de sugar, de aspirar. E absolver é inocentar. Então, por exemplo, eu vou dizer que o tecido absorveu toda a lama e ficou sujo, porque ele sugou, ele aspirou, ficou cheio dessa lama e aí ficou sujo. Já o juiz absolveu, ele inocentou o criminoso. Trocar as parônimas é o que causa uma grande confusão na hora de escrever, ok?